Bora de mais uma informação exclusiva. Quero contar para vocês que apesar do assédio do exterior em relação a Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Piquerez, Agustin Giai e Richard Rios, a ideia palmeirense é vender apenas um desses atletas, Richard Rios, volante colombiano, cujo valor pode alcançar 30 milhões de euros. E é exatamente por conta da possibilidade de conseguir uma ótima venda como o Richard Rios que o Palmeiras entende que o melhor caminho é segurar todos os outros jogadores. Verdão assegura já ter duas negociações avançadas com clubes italianos interessados em gastar perto dos 30 milhões de euros. São eles a Inter de Milão e a Roma. 30 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 191 milhões de reais. E aqui vem a boa notícia: o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos e gastou 7 milhões e meio de reais para ter essa fatia. Ou seja, comprou por 7 milhões e meio e agora vai ficar perto de arrecadar 133 milhões de reais. A maior dificuldade vai ser em repor a saída de alguém como o Richard Rios, que virou dono do meio-campo palmeirense e também da seleção colombiana. O negócio com esse time italiano deve avançar nos próximos dias, mas vai permitir ao Verdão recusar propostas por outros atletas. O Piquerez e o Rafael Veiga pediram para ser negociados, o Palmeiras está tentando convencê-los a permanecer. O Gustavo Gomes foi especulado por clubes sauditas, mas o Palmeiras entende que é capaz de segurar o zagueiro paraguaio, que já havia recusado em outros momentos propostas até maiores. Recentemente o Zenit demonstrou interesse em contratar o Giai e o Palmeiras nem pensa em perder seu lateral direito, o argentino. E você, concorda com a política de venda de atletas do Palmeiras? Você faria o que em relação a todo esse interesse do Internacional? Já usa espaço para comentário para registrar sua... Preciso falar agora sobre Rafael Veiga, o meio-atacante que pretende deixar o Verdão. Tem propostas ou não? Antes de gravar esse vídeo, consultei a diretoria palmeirense, que assegura que não há proposta, nem sequer sondagem, mas pessoas próximas ao Veiga asseguram que existiram os primeiros movimentos de clubes interessados, um da Itália, outro da Inglaterra. Repito, essa informação vem do staff do jogador e não do Palmeiras, o que me causa alguma estranheza. Acho que a gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. O Veiga teve passagem gigante com a camisa do Palmeiras, mas faz uma temporada para lá de discreta. E é exatamente por ter perdido espaço com Abel Ferreira que o Veiga está decidido a ir embora. Se existir proposta, ele vai batalhar nos bastidores para que Abel Ferreira e Leila Pereira concordem com um acordo. Só para lembrar, na Copa do Mundo de Clubes o Veiga disputou apenas 120 minutos. Nem sequer entrou contra o Botafogo e disputou os últimos 5 minutos finais na eliminação para o Chelsea. Agora de notícia exclusiva, quero contar para você que o Botafogo reabriu conversas para a contratação de Roberto Firmino. Atacante brasileiro que tem mais um ano de contrato no Al Ahly, mas pretende deixar a Arábia Saudita. O Botafogo tem dois grandes trunfos. O primeiro deles, a falta de propostas da Inglaterra. Roberto Firmino já havia deixado bem clara a intenção de voltar a disputar a Premier League. E com a ausência de ofertas, o Botafogo se sente confortável para brigar para contratá-lo. Outro ponto importante a favor do Fogão, a presença de David Ancelotti. O técnico italiano foi anunciado nessa terça-feira como novo comandante do Botafogo. Você sabe, né? O David Ancelotti é filho de Carlo Ancelotti, técnico da seleção. Por que ele é um trunfo? O Firmino foi aconselhado e avisado que se performar bem com a camisa do Botafogo sob o comando do filho do homem, certamente a volta para a seleção brasileira ficará ainda mais próxima, até porque o David Ancelotti estará na comissão técnica da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem. O grande problema hoje é o financeiro. Roberto Firmino tem mais um ano de vínculo e ganha por lá 10 milhões de reais por mês. O Al Ahly também vai exigir alguma compensação financeira, até por conta de todo o barulho que o Firmino conseguiu fazer na conquista do inédito título da Copa da Champions Asiática. O Al Ahly nunca havia sido campeão desse torneio. Hora de falar sobre o Palmeiras, que investiu 149 milhões de reais em Vitor Roque e correu o risco de gastar mais 13 milhões de reais durante a Copa do Mundo de Clubes. Isso porque o acordo entre Palmeiras e Barcelona prevê uma série de bônus, entre eles um bônus de 2 milhões de euros caso o Vitor Roque estivesse entre os 3 melhores da Copa do Mundo de Clubes. O torneio ainda nem terminou, mas já dá para cravar, obviamente, que o Vitor Roque não alcançará essa meta. Alguém que jogou 5 partidas, 4 como titular, não marcou gol, nem deu assistência, certamente não vai figurar entre os 3 melhores do torneio.
não dá nem para dizer que o Vitor Roque está entre os 3 melhores do Palmeiras. Por sinal, esse é um grande ponto. Investimento pesadíssimo. A contratação mais cara da história do futebol brasileiro e até agora pouquíssimo retorno. De qualquer maneira, o Palmeiras se livrou desse custo extremamente alto de 13 milhões de reais com bônus. Há outros bônus previstos no contrato, estou tentando levantar todos para contar para vocês, beleza? Hora de falar sobre uma venda quase certa no Clube Atlético Mineiro e ela tem tudo a ver com o Palmeiras. Bruno Fux, que havia sido comprado pelo Atlético junto ao CSKA por 2 milhões e 700 mil euros, será adquirido no fim dessa temporada pelo Palmeiras. O Verdão já tomou essa decisão durante a Copa do Mundo de Clubes, depois que o Fux foi titular nos 2 principais jogos contra o Botafogo e também Chelsea. O empréstimo termina em dezembro e a opção de compra avaliada em 4 milhões e meio de dólares, ou seja, dá para dizer que o Galo terá lucro com a operação. Hoje, 4 milhões e meio de dólares equivalem a 24 milhões de reais. Fux, que havia sido trocado pelo Caio Paulista, e se o Caio Paulista vai mal no Atlético, o Bruno Fux tem sido peça importante no Palmeiras. 20 partidas na atual temporada. Gostaria que você, torcedor atleticano, me dissesse se o Fux teria espaço hoje no time do Cuca ou não. Falar sobre o Palmeiras, muito preocupado com a posição de ataque. É que o Estevão foi negociado com o Chelsea e o Paulinho só volta pro ano que vem. O Paulinho anunciou nas suas redes sociais que vai passar por uma nova cirurgia na canela e isso vai impedi-lo de jogar em 2025. E é diante desse contexto que o Palmeiras espera fechar nessa semana que começa por agora a contratação de Ramon Sousa. Vem batendo nessa tecla sobre as tratativas entre Palmeiras e Nottingham Forest há bastante tempo. O acordo entre os clubes já existe, operação que vai gerar com um pagamento de comissão em 14 milhões de euros. Faltava o sim do atacante paraguaio de 24 anos de idade, que tem sinalizado nos últimos dias que agora sim topa jogar pelo Verdão. Como o Palmeiras estava super focado na Copa do Mundo de Clubes, com a perspectiva de chegar pelo menos às semifinais, essa negociação foi adiada. Agora, já sem a competição nos Estados Unidos, aí sim foco total na contratação do atleta. Existe a chance também de o Palmeiras buscar mais um ou outro reforço para o ataque, até pela necessidade de aumentar o repertório ofensivo. Só para quem não conhece, Ramon Sousa fez muito sucesso com a camisa do Talleres na Argentina, antes de ser negociado com o Nottingham Forest na Inglaterra, papel apenas discreto. O clube inglês já anunciou que não vai utilizá-lo. A preferência do Ramon Sousa era continuar na Premier League, mas diante da falta de propostas por lá e diante do bom campeonato que fez o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, Sousa se interessou e já deu aval para que o... Quero falar agora sobre o Palmeiras eliminado da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras perdeu por 2-1 para o Chelsea, com falha, mais uma vez, do seu goleiro, repetindo aquilo que já havia acontecido no Interclubes, disputado contra o Manchester United. O Palmeiras, na oportunidade, acabou sendo vítima de uma falha do Marcos. Dessa vez foi o Everton quem falhou, jogo empatado, super equilibrado, com chances para os dois lados. Cruzamento do Gusto da esquerda desvia de forma leve pelo Jai, nem dá para dizer que a bola mudou tanto sua trajetória, mas o Everton foi todo esquisito e permitiu que a bola entrasse. Inclusive, a FIFA atribuiu ao Everton um gol contra, e eu achei meio esquisito, eu teria marcado o gol para o Gusto, o jogador do Chelsea que finalizou. De qualquer forma, o Palmeiras volta para casa, eliminado nas quartas de final. Tem muitos pontos positivos e alguns negativos, quero começar me atendo aos pontos positivos. O Palmeiras conseguiu ir mais adiante, por exemplo, do que Botafogo e Flamengo. O Verdão volta para casa com 219 milhões de reais. A torcida do Palmeiras teve uma participação espetacular ao longo de toda a competição, lotando os estádios. Ontem, inclusive, o jogo registrou o terceiro maior público da competição. Foram 69 mil pessoas no estádio na Filadélfia. Apesar de tudo isso, é um Palmeiras que foi o único clube brasileiro que não venceu times europeus. Empate com o Porto e derrota para o Chelsea. O Botafogo havia vencido o PSG, o Flamengo havia vencido o Chelsea, enquanto o Fluminense venceu a Inter de Milão. Além disso, algumas coisas não funcionaram bem para o Palmeiras. A situação do Vitor Roque, exceção ao jogo de ontem, não foi bem resolvida. Abel Ferreira também foi bastante criticado por não encontrar soluções ofensivas. Foi um Palmeiras que conseguiu, na maioria dos jogos, se defender bem, mas teve dificuldades ofensivas. De qualquer forma, a derrota de ontem foi num jogo equilibrado. O Chelsea foi bem melhor no primeiro tempo e abriu o placar. No segundo tempo, o Palmeiras volta com a mesma formação que para mim até gerou algumas dúvidas. Presença do Alan, presença do Mikael, Vanderlan na esquerda, enfim.
Foi um Palmeiras que, com a mesma Focão do Torres de titular também, essa também não consegui entender. Mas com essas mesmas peças, o Palmeiras voltou para o segundo tempo melhor e o Estevão garantiu o gol de empate. A partir daí, o jogo ficou extremamente equilibrado, com chances para os dois lados, até que surge o gol do Chelsea, que eu já expliquei agora há pouco. Hora de falar sobre Paulinho, que só volta a jogar pelo Palmeiras em 2026. E essa revelação foi feita pelo próprio atacante, usando suas redes sociais. Paulinho escreveu, abre aspas, depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento em que eu sabia que uma hora aconteceria. Vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados, pelo menos nessa temporada. Pelo resto da temporada foi o que disse o Paulinho através das suas redes sociais. Importante destacar que o atacante, contratado por 115 milhões de reais, além das cessões em definitivo de Gabriel Menino e Patrick, perdeu quase 4 meses da atual temporada também por conta de um problema na canela. Essa lesão que ele vinha lhe causando muitas dores já nos tempos de Atlético. Houve uma intervenção cirúrgica em dezembro, ele ficou 4 meses fora, a partir de abril voltou a jogar, mas reclamou novamente de dores. Até por isso, durante a Copa do Mundo de Clubes, só conseguia estar à disposição do Abel para 30 minutos por cada partida. Desde que foi contratado, a esse custo altíssimo, o Paulinho só esteve em campo em 16 jogos, uma única vez como titular. Foram 3 gols e 2 assistências, desses 3 gols, 2 durante a Copa do Mundo. Ele conseguiu de fato deixar uma boa impressão, mas será um desfalque para lá de importante, especialmente porque o Estevão também não será mais jogador do Palmeiras. O Estevão, você sabe, negociado com o Chelsea. Então, o Palmeiras não perde um, mas 2 atacantes no mesmo momento, que só reforça a tese da busca e da necessidade urgente da contratação de um jogador. Tenho contado para vocês que Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest, é um alvo e há uma negociação em andamento com o time inglês. O acordo entre os clubes já aconteceu, falta apenas o sim do Ramon Sosa. Só para completar, uma última constatação. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, havia afirmado que o Verdão nunca contrataria um jogador machucado. E ela deu essa declaração se referindo ao Neymar. Acontece que o Paulinho... Contar que o Corinthians tentou atravessar o Palmeiras na negociação por Ramon Sosa. Tenho contado para vocês há vários dias que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest para a compra do atacante paraguaio de 24 anos de idade. O negócio está sendo fechado em algo na casa dos 14 milhões de euros, valor que também inclui pagamento de comissão aos empresários do atleta. Pois bem, nos últimos dias, sem a confirmação de acordo entre Palmeiras e Forest, Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta por empréstimo. Nottingham Forest diz que não há a mínima intenção de fazer negócio com o Corinthians mediante empréstimo, levando em consideração que ele já tem uma proposta em definitivo. Diante desse cenário, o Corinthians retirou sua oferta e não há nem sequer negociação entre os clubes. Hoje o Corinthians trabalha em 2 frentes para reforçar seu ataque. O Biel, atacante do Sporting, o clube português, está mais disposto a rejeitar a primeira oferta do Corinthians de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, mas as tratativas continuam. Outra negociação em andamento, o Corinthians tenta adquirir de forma definitiva o Carlos Vinícius, que está livre no mercado depois de deixar o Fulham. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tenta resistir ao assédio europeu para a manutenção de Piquerez. Contei para vocês antes do Super Mundial que o lateral esquerdo uruguaio quer jogar na Europa. Ele entende que se não for negociado agora, dificilmente vai conseguir encontrar uma porta aberta num grande clube do futebol europeu, até por causa da idade. O uruguaio já tem 26 anos de idade. A Juventus da Itália prepara a proposta oficial. Publicação italiana afirma que há um interesse que essa oferta deve acontecer assim que o Palmeiras encerrar sua participação na Copa do Mundo de Clubes. Em meio a isso, o Palmeiras torce para que as ofertas que cheguem não animem o lateral esquerdo, porque a ideia no Palmeiras é da manutenção do atleta. O Piquerez tem vínculo com o Verdão até dezembro de 2026 e a intenção era de prorrogação desse vínculo, ainda que com um belo aumento salarial. Piquerez é titular absoluto e depois de recuperado de uma lesão que o afastou dos campos por bastante tempo, retomou o altíssimo nível e tem sido um dos protagonistas. Falar sobre o supercomputador bastante utilizado em todo o mundo para fazer projeções e perspectivas de times em várias competições. O Opta fez uma projeção a respeito da Copa do Mundo de Clubes e dá para dizer que esse supercomputador parece não botar muita fé nos clubes brasileiros. O Palmeiras e o Fluminense são aqueles com menos chances de título no Mundial para o Opta, menos até do que o Al Hilal. O Verdão aparece com apenas 3% de chance de ser campeão, enquanto o Fluminense fica com 1,5%.
pergunta que eu deixo para você é: esses números são justos diante de tudo que Palmeiras e Fluminense já fizeram? O Flu vencendo a Inter de Milão e empatando com o Dortmund num jogo em que ele foi melhor do que o time alemão, enquanto o Palmeiras conseguiu uma classificação até confortável contra o Botafogo. Só para completar e você entender ao certo tudo o que eu estou contando, importante contar que a Opta vê o Palmeiras com apenas 25% de chances de eliminar o Chelsea. Já o Fluminense aparece com 40% de chances de despachar o Al Hilal. Esses são os confrontos das quartas de final. Para a Opta, hoje o maior favorito ao título é o Chelsea, que para mim também soa para lá de esquisito. O Chelsea tem jogado bem pouca bola. A projeção do supercomputador aponta o time inglês com 27% de chances de título. Ele é mais favorito do que, por exemplo, o PSG, o Real Madrid e o Bayern, porque tem confrontos, na teoria, menos pesados até a grande final. O PSG, por exemplo, enfrenta o Bayern de Munique. O time francês, para a Opta, é o segundo com mais chances de título, 25%. Real Madrid aparece em terceiro com 17%. O Bayern de Munique é o quarto com 15%. Borussia Dortmund em quinto com 7,8%.